Conversamos também com a Adriana Dutra, ela é diretora do documentário Sociedade do Medo e vai nos dizer se os medos tratados no filme dela têm ou não fundamento. Sociedade do Medo é um documentário que faz uma profunda reflexão sobre a construção da sociedade contemporânea pelas narrativas do medo. Porque existem muitas qualidades de medo. Existe o medo involuntário, que é aquele que nos protege contra o perigo, que é o medo natural, mas existem medos que são fabricados, são utilizados como ferramenta de manipulação. 80% of the society probably is very susceptible to manipulation by fear. E o filme faz um alerta, ajuda a gente a observar um pouco como anda a nossa sociedade e o que tem acontecido com nós. As religiões têm a ver com um medo primordial, que é o medo da morte. A fala dela, ela divide como no medo bom e no medo mal, né? O medo bom é aquilo que a gente chama de medo instintivo, para tomar cuidado com o risco. Existe o medo, que é o medo construído na manipulação. Não é por acaso que veio a imagem de Hitler, construindo o medo em relação aos judeus, por exemplo. Né? E o que eu acho, a minha pergunta, Thaís, é em que medida a abordagem do medo, que essa é uma abordagem que a gente conhece, eu não tenho dúvida que você pode meter medo. Por exemplo, vão fechar as igrejas se o Lula ganhar a eleição. Né? Isso é uma manipulação em cima do medo. Vai ter golpe se você não votar no Lula. Né? Ou se o Lula ganhar, vai ter golpe. Né? Também é manipulação do medo. Então, esse é o medo que está aí. Que a gente pode, inclusive, retornar ao medo da peste negra, como a imagem também mostra, quer dizer, o medo relacionado às religiões. Né? As religiões são uma forma de tratar do medo, de acolher o medo, de dar sentido para ele, de dar um sentido sobre-humano a ele. E ao fazer esse movimento, fazer com que o humano se sinta sobre-humano de alguma forma, em conexão com uma dimensão maior do que o humano. Então, não há dúvida que o medo é uma experiência primordial do ser humano e que grande parte da cultura se organiza, inclusive as religiões pré-históricas e antigas, ao redor do medo. E que existe manipulação política do medo. A minha questão eu suspeito que o tratamento que sociólogos como Freire dão ao medo é um tratamento mais original, certo? Ele é mais original no sentido de que ele não tem um pressuposto de tratamento ideológico do medo. E de que eu vou descobrir onde o medo está sendo produzido de forma má. Porque se eu for para o universo político, cada vez mais os polos políticos, e a polarização não vai melhorar, precisa produzir medo para gerar voto. Para quem está dizendo que não vai gerar medo e vai ser bom. Né? Então, olhar dessa forma sociológica, onde não há solução para o medo, eu acho sempre mais original pensar nos problemas partindo do pressuposto que esses grandes temas nunca têm solução.